Olá pessoal, sou Eduardo Dávila e vou falar sobre o artigo City Life Satisfaction, de Silva, Beber, Fachinelli, Mosquen e Perini. Que esse artigo traz um instrumento de medição, de medida, para cidades sustentáveis, inteligentes, a partir do ponto de vista, da perspectiva dos cidadãos. A população urbana mundial já superou a rural. Tem mais gente morando em cidades do que no campo. Em 2050, é a expectativa que a população mundial, que hoje é em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, passe para 9 a 10 bilhões de pessoas. E que em torno de 68% dessas pessoas vão viver nas cidades, ou seja, para cada pessoa no campo, são duas na cidade. Isso quer dizer que todas essas pessoas elas vão estar compartilhando infraestrutura urbana, recursos naturais e demandando cada vez mais bens e serviços que são necessários para atender às suas expectativas individuais e coletivas. Como é que eu chego nisso? Como é que eu chego nesse momento, então? Como fazer para chegar em 2050 e passar de 2050, né, de uma maneira sustentável? Ou seja, como é que eu desenvolvo, como é que eu crio, eu executo, eu realizo um desenvolvimento sustentável, né? Como é que eu uso os recursos hoje de forma que o amanhã não seja prejudicado. Dentro de diversas iniciativas que existem, movimentos, estudos, etc., um marco, né, nessa área é a Rio 92, né, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que como saída, como uma das saídas, gerou um documento chamado de Agenda 21. E na Agenda 21, uma coisa que é destacada é que os métodos de avaliação das questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, na época, eram aplicados de maneira muito precária, sendo então necessário criar novos indicadores para o desenvolvimento sustentável que ajudassem a criar bases sustentáveis para a tomada de decisão em diversos níveis, com soluções integradas para o desenvolvimento econômico e ambiental. E a partir daí, a preocupação das organizações internacionais com bem-estar público e desenvolvimento social tem crescido, né? A partir dessa necessidade, então, começaram a ganhar forças métricas que vão além dos indicadores econômicos tradicionais, destacando uma relação clara entre economia, bem-estar e desenvolvimento sustentável. E também a necessidade de se avaliar a satisfação individual dos cidadãos e as suas expectativas e percepções em relação aos serviços de educação e saúde, as relações sociais e a participação da vida pública. A questão é que grande parte desses modelos sobre desenvolvimento sustentável, cidades inteligentes, foram desenvolvidos em cidades dos Estados Unidos, Canadá, Europa, que já estão num grau de desenvolvimento diferente do resto do mundo, né? E não são tão adequados para o contexto de outras regiões, talvez que não estejam tão desenvolvidas, como, por exemplo, a América Latina. E foi isso que motivou os autores a elaborar essa metodologia, esse instrumento de avaliação, e que foi baseado em dois grandes documentos normativos, vou falar em seguida um pouquinho, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a ISO 37120, e de 4 conjuntos de métricas que nós vamos ver em seguida também. Bom, os documentos normativos que foram utilizados pelos autores foram dois documentos norteadores para esse trabalho, foram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente já conhece bem, e a versão brasileira da ISO 37120, que trata do desenvolvimento sustentável de comunidades e apresenta dimensões importantes para esse estudo dos autores, como educação, governança, segurança, transporte e outros. As métricas, elas vieram de 4 grandes instrumentos. Um é o Barômetro Europeu, que é uma ferramenta usada para estabelecer e avaliar a opinião da população em diferentes países da Europa sobre temas como meio ambiente, novas tecnologias, saúde pública, educação, energia, e que serve para guiar as ações políticas dos gestores naqueles países.
O barômetro americano, que foi uma adaptação desse europeu para a realidade do continente americano, e falando em continente americano, é América do Norte, do Sul, Central, Caribe, o barômetro americano ele mede a opinião pública e a capacidade dos gestores em aliar suas decisões com a satisfação e a insatisfação da maioria. Já o Sense of Community Index, o índice de senso de comunidade, é a ferramenta mais utilizada pelas ciências sociais para avaliar esse senso de comunidade. Ele aborda 4 grandes elementos: aderência, influência, fortalecimento e compartilhamento. E o PRAC, que é um conjunto de indicadores de qualidade ambiental residencial percebida. Então, de novo, percepção. Que é constituído de 4 macrodomínios avaliativos: planejamento arquitetônico e urbano, aspectos sociorrelacionais, aspectos funcionais e aspectos contextuais. Então, a partir desses documentos norteadores e esses instrumentos, essas métricas, os autores eles trabalharam de que forma? Então, olhando para os 2 documentos norteadores, né, dentro das suas dimensões, indicadores que eram trabalhados ali, foi feito um alinhamento com as métricas daqueles outros 4 instrumentos, o que gerou questões, que eles chamam aqui no instrumento de questões finais, ou seja, questões que compuseram, que vêm a compor esse instrumento de avaliação que foi desenvolvido pelos autores, que é tratado nesse artigo. E foi criado, então, esse City Life Set, um instrumento de avaliação da satisfação da vida na cidade. E ele tem essas dimensões, são trabalhadas essas 11 dimensões, que entram saúde e bem-estar, com 7 indicadores, economia e trabalho, 4 indicadores, meio ambiente, com 3, recreação, com 7 indicadores, moradia, com 2, walkability, que é a capacidade de se deslocar a pé, de se movimentar na cidade, que tem 5 indicadores, serviços de mobilidade, com 4, os serviços essenciais, educação, saúde, onde entra essas questões, com 8 indicadores, governança com 2, segurança 4, integração social 3. Eu vou trazer alguns aqui só como exemplo do instrumento. Então, por exemplo, de walkability, os 5 indicadores que são apresentados, que são respondidos numa escala de 7 pontos de concordo plenamente ou concordo ou discordo plenamente. Então, por exemplo, como é que está a minha satisfação em relação às ruas da cidade, às calçadas, às paradas públicas, ou seja, vamos pensar ali os pontos de ônibus, de metrô, etc., as rotas para caminhada, a sinalização para pedestres. Então, dá uma visão, né, do ponto de vista do cidadão de como é que está a satisfação em relação a essa dimensão. Outra dimensão, por exemplo, do meio ambiente. Eu estou satisfeito com a qualidade do ar? Eu estou satisfeito com o nível de ruídos na minha cidade? E tem um interessante aqui, que não é somente vamos dizer assim, olhando para o gestor público, para a cidade em si, mas como o cidadão também se comporta, né? Qual é a participação? Então, se eu olhar o indicador número 3, a pergunta é: eu estou comprometido em lutar contra essas mudanças climáticas, com práticas sustentáveis, como, por exemplo, coleta de lixo seletivo, economia de água, o endorsement, né? Quer dizer, a adoção de produtos recicláveis, por aí. Então, quer dizer, ele combina a questão da satisfação, mas também da ação do próprio cidadão. E, como eu falei, essas 11 dimensões elas vão se completando, os autores criaram essa escala que gera um índice. Eu não vou tratar nesse vídeo das questões metodológicas, e sim, né, as próprias dimensões estão bem explicadas no artigo, mas a proposta final, encerrando já o vídeo, a ideia geral da proposta quer dizer, partindo da lógica da satisfação, ou seja, como é que está a satisfação do cidadão, do morador daquela cidade, a partir disso, ter um entendimento que possa gerar melhorias
né, que possa subsidiar os planejadores urbanos, os gerentes, os gestores públicos, de onde é que eu preciso atacar. O que precisa ser feito para que eu alimente esse ciclo e aumente a satisfação. Então, olhando do ponto de vista dos cidadãos, esse é um instrumento muito importante, porque dá a condição de avaliar o estado atual e subsidiar a tomada de decisões para essa melhoria futura. Era isso. Muito obrigado e até a nossa aula.